Amados, na nossa apostila, na página 2, nós temos aqui o nosso tema salvação. Depois a pastora também pode disponibilizar a apostila, né, aos irmãos que quiserem a apostila. Nós poderemos também estar disponibilizando essa apostila para os irmãos que assim quiserem. Então, nosso tema hoje, que vamos estar tratando, salvação, o Salvador, a necessidade que o homem tem de salvação. Por que o homem precisa da salvação? Na carta aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, o apóstolo Paulo escreveu e diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Romanos capítulo 5, versículo 12, o apóstolo Paulo também escreve e diz que por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado entrou a morte, por isso a morte passou-se a todos os homens, por isso todos pecaram. O pecado, ele trouxe uma consequência a todos os homens. Todos os homens são pecadores. Por isso que a Bíblia está dizendo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos os homens. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Então toda criatura, todos os seres humanos estão sujeitos ao pecado, presos, arraigados ao pecado. E a situação do homem é de separação de Deus. É por isso que a Bíblia diz aqui que porque todos pecaram, destituídos, estão separados, estão alienados da glória de Deus. E a morte espiritual, ela significa separação de Deus. Enquanto que a morte física é a separação do espírito do corpo, a morte espiritual, ela significa a separação que o homem tem de Deus, que ele não tenha comunhão com Deus, ele está preso nos seus delitos, nos seus pecados, e ele não tem uma vida espiritual. É por isso que as pessoas, sem ter um encontro com Cristo, elas não sentem vontade de ler a Bíblia, não sentem vontade de orar, não têm vontade de caminhar com Deus, devido ao fato da sua morte espiritual. É Cristo que traz sobre o ser humano esse desejo por Deus, porque a obra da salvação, ela começa no próprio Deus, começa no Senhor, começa da parte de Cristo. É nele e através dele que a salvação se inicia. O apóstolo São João, ele diz assim, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Foi Deus que nos amou primeiro, foi Deus que interferiu e nos deu a sua eterna salvação. Nós apenas correspondemos a um ato de graça, de presente de Deus, que é a eterna salvação que nos foi outorgada por intermédio de Cristo Jesus. Jesus Cristo, Filho de Deus, ele veio ao mundo para salvar a humanidade da morte eterna. No Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz assim, porque Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Cristo, ele nos trouxe o caminho para a salvação. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Para que eu seja salvo, eu preciso crer em Jesus. Agora, eu preciso exercitar a fé. Mas essa fé não é apenas um ato comum. Essa fé, ela está ligada à fidelidade. Quando eu falo que creio em Jesus, isso exige de mim o quê? Compromisso. Exige da minha parte obediência à palavra de Cristo. Somente através da fé pessoal em Cristo Jesus é que nós podemos ser salvos. Não adianta o homem se esforçar com seus próprios esforços, não vale ter apenas as suas virtudes, desejo, não é por intermédio de cerimonialismo, de tradições,
Não é também por intermédio de outra pessoa. Ninguém tem o poder de transmitir salvação a outro. Por mais que um pai e uma mãe amem os seus filhos, não tem o poder de dar a salvação. Quem tem o poder de nos trazer a salvação, única e exclusivamente, é o Senhor Jesus. Não tem santo, não tem nenhum outro intermediador. Não há imagem, Pedro, não. Somente por intermédio de Cristo Jesus é que nós somos salvos. Eu quero ler contigo, se você puder, quiser acompanhar com a tua Bíblia, na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8. A pastora aqui está do meu lado, e se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, você pode registrar, e a pastora vai estar aqui me auxiliando, me ajudando. Hoje ela está aqui de bastidores, mas é uma grande companheira de todas as horas, e eu só tenho que agradecer a Deus pela vida da minha esposa. Obrigado, minha amada. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz assim: pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação é por intermédio da graça. A salvação é por meio da fé. Não é por meio de obras que somos salvos. A salvação, ela advém como um dom da graça eterna do nosso Deus. Tem um outro texto que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 12. Assim escreveu o médico Lucas, inspirado pelo Espírito Santo: em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só há salvação por intermédio de Cristo Jesus. Nenhuma pessoa vai ser salvo por outro caminho, por outro meio, a não ser por intermédio de Jesus. Agora, a salvação ela é operada em nós através da pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo ele trabalha em nós, nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo, levando-nos ao arrependimento. E o que é arrependimento? Arrependimento é mudança de governo. Arrependimento é a mudança de vida. Arrependimento é o reconhecimento do estado pecador pela qual nós nos encontramos. O arrependimento é o sentimento de tristeza pelo erro cometido e o desejo de viver uma mudança. E o Espírito Santo ele nos capacita a viver essa mudança. Agora é importante salientar que o arrependimento não é um sentimento de remorso. Não é apenas porque eu cometi alguns erros, fui descoberto, desagradei meu pai, minha mãe, minha esposa, meus filhos, ou desagradou o marido, Não. Esse sentimento de remorso não é arrependimento. Sentimento de remorso é uma coisa. O arrependimento ele vem com uma contrição, desejo de mudança, vem com o desejo de ter uma novidade de vida e experimentar o poder de Deus para viver algo novo da parte do Senhor. A mudança de vida operada pelo Espírito Santo, ela é radical na mudança da mente, dos sentimentos em relação ao pecado. O Espírito Santo traz em nós essa mudança de mente. A nossa mente passa a ser dominada por Cristo. Paulo ele escreveu e disse que nós temos a mente de Cristo. A mudança de atitude interior que tem que ocorrer, claro que teremos mudanças externas que vão ocorrer, mas a obra de Deus começa de dentro para fora. Ela vai ser operada no interior, produzindo em nós o sentimento verdadeiro de paixão por Cristo, de temor, de respeito por Deus, para vivenciar essa novidade de vida. A mudança interior que tem que ocorrer no coração do homem, e eu insisto muito quando falo de salvação, é uma mudança de governo. O homem sem Jesus, ele é regido pelo pecado, é regido pelos seus sentimentos. Paulo diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e nós éramos regidos pelos nossos pensamentos e as obras da carne. Uma pessoa sem Jesus, ela tem no trono do seu coração o seu próprio eu. Ela é governada por si próprio, ela é governada pelo pecado, pelo poder das trevas, e o arrependimento vai ter essa
troca de governo. A partir de então, é deposto o eu, é deposto o ego, é deposto o pecado, para que Cristo assuma o reino na nossa vida. Paulo ele diz assim: já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Agora, a obra do Espírito Santo em nós é insubstituível, é algo que não tem nada que possa se comparar, porque no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8, diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Toda pessoa que se arrepende dos seus pecados e crer em Jesus Cristo, ela tem a vida eterna. E é algo que o Senhor Jesus ele já nos confia, né? É uma segurança que Cristo nos traz sobre a nossa salvação. Eu já estou salvo em Cristo Jesus a partir do momento que eu entrego a minha vida para Ele. Sim, pastora. Tem uma pergunta aqui do João. Sim, diga lá. Ele quer saber se os erros que cometemos ficam lá no passado. Ele está perguntando, pastor, os erros que cometemos ficam no passado? Então vamos responder ao nosso irmão João. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, 1 João capítulo 1, versículo 8, 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o nosso pecado e nos purificar de toda injustiça. A partir do momento que eu confesso a Cristo como meu Senhor, como meu Salvador, a partir de então eu estou livre dos pecados. E eu quero ler, João, se possível, eu queria que você acompanhasse aí, por favor. Irmã Rayana, ajuda aí o João aí. O livro do profeta Miqueias, lá no Velho Testamento, profeta menor, no capítulo 7, versículo 19, diz assim a palavra de Deus, né? Tornará a piedade de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Deus, ele toma os nossos pecados quando nós nos arrependemos e confessamos o nosso pecado e lança esses pecados nas profundezas do mar. Gosto também do que diz a Bíblia no Salmo, no capítulo 103, quando fala acerca do perdão de Deus, quando nós nos aproximamos dele com humildade, arrependimento. A Bíblia diz assim, João, o capítulo 103 de Salmos, a Bíblia diz no verso 12, quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como o Oriente está longe do Ocidente, quer dizer, são duas coisas antagônicas que jamais se encontram, assim afasta de nós as nossas transgressões. Então o perdão de Deus, ele é pleno, ele é absoluto. Tem um outro texto que diz assim, perdoarei, lá em Hebreus diz assim, perdoarei os vossos pecados e jamais me lembrarei deles. Então, em Cristo Jesus nós somos perdoados. O apóstolo Paulo também diz em Romanos capítulo 8, versículo 1, que nenhuma condenação há para aqueles que estão libertos em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Então, eu acho que respondi, né? Se tiver alguma dúvida a mais, você vai estar ali. Eu citei tudo. Ok. Romanos capítulo 8, versículo 1, Salmos 103 e... Salmos capítulo 103 e versículo 12, 1 João capítulo 1, versículo 9 e Miqueias capítulo 7, versículo 19. Eu não tinha entendido o que a minha esposa tinha falado, mas eu achei que ela falou que eu não tinha citado aqui, mas é para ela escrever e colocar ali no texto ali, os textos que a gente acabou de citar. Então, amados, nós recebemos o perdão da parte de Deus a partir do momento que nós nos arrependemos e confessamos os nossos pecados ao Senhor. E Ele nos dá segurança
de que nós somos salvos a partir do momento que nós estamos arrependidos. Então, há uma coisa aqui, veja bem, que eu preciso salientar, pois o que ocorre é que muitas pessoas dizem, você vai ser salvo, você não tem garantia que está salvo. Não, nós já estamos salvos. Estamos salvos. Pastor, mas e se a pessoa desviar? Se ela desviar, ela perdeu. Não existe a salvação sem a continuidade. A Bíblia diz, aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. Então tem que continuar, tem que perseverar, tem que continuar. A Bíblia diz assim, se ele retroceder, a minha alma não terá prazer nele. Então uma pessoa que retrocede, que volta atrás, automaticamente ela abriu mão da sua salvação. Temos a nossa segurança enquanto nós estamos em Cristo. É simples de entender. Por exemplo, se você tem um temporal, uma chuva muito forte fora lá, no lado externo, e você entra para dentro de casa. Ao você entrar para dentro de casa, você está protegido da chuva. Jamais a chuva vai te alcançar quando você está dentro de casa. A partir do momento que você sai da sua casa e vai para a rua, você se expôs à chuva. Assim também é Cristo. Quando você está em Cristo Jesus, você está salvo da chuva da ira de Deus. Você saiu da presença de Cristo, você está à mercê da justiça, do juízo, pela qual virá como condenação sobre o pecado. Alguma outra pergunta, pastor? Amém. Continuemos aqui. O Senhor Jesus, ele disse no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 47, ele diz assim, em verdade, vos digo, quem crê tem a vida eterna. Ele não está dizendo que terá a vida eterna, não, ele diz, quem crê em mim tem a vida eterna. Isso está dentro de uma conjugação presente, O Paulo, ele escreveu, na carta aos Romanos, no capítulo 10, versículo 9, ele diz assim, se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então a nossa salvação, ela implica, primeiro, na fé, no arrependimento, e nessa graça maravilhosa de Deus. A salvação, queridos, ela é o quê? Uma expressão da graça de Deus por nós. Porque ninguém tem o poder de salvar a si mesmo. Nós dependemos de Deus para ser salvos. A salvação também não é nenhuma obra meritória. Você não tem mérito nenhum para receber. Salvação é um presente, é uma graça. Salvação é um favor divino. É algo que Deus nos doou. O homem perdido, o homem sem Jesus, é como alguém que está em um terreno movediço. Quanto mais esforço ele faz para sair do terreno movediço, mais ele afunda. É necessário que alguém estenda a mão e o retire dali, pois os esforços dele não serão suficientes para ele sair. Assim também é o homem preso no pecado. O homem preso no pecado, ele não consegue sair por conta própria dessa condição, a não ser que essa mão poderosa de Deus o atinja e o arranque desse estado de perdição. Agora, todos os homens têm que buscar a salvação. Ela é gratuita, mas não é automática. Quer dizer, Cristo morreu para trazer o direito de salvação a todos, mas isso não é automático. A morte de Jesus não tornou todos os homens salvos. Tornou-se opcional. É por isso que é preciso você entender. Há muita confusão na cabeça das pessoas concernente à salvação. A salvação é uma escolha. Uma escolha que cada um de nós temos o livre-arbítrio para usar, escolhemos ser salvos ou não ser salvos. Deus já fez a parte dele. Deus outorgou a salvação por intermédio de Cristo Jesus, trazendo esse direito a todos nós, conforme diz Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, que ele veio para que os que eram seus, mas os seus não se receberam. E o 12 diz, mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder, o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, para se obter a salvação, é preciso buscar a Jesus. É preciso ir a Cristo, é preciso crer, é preciso confiar, entregar a vida para o Senhor Jesus e permitir que ele opere a salvação.
Nós vamos agora falar sobre o nosso Salvador. Jesus, ele veio ao mundo por causa de uma promessa que o Pai fez lá no Éden. Como eu já tinha dito, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, lá no Éden o homem fez uma escolha errada. No momento que Deus o colocou no Éden, ele disse que o homem não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Todavia, infelizmente, o homem foi tentado, traído por si próprio e fez a escolha errada. E a Bíblia diz que Deus expulsou o homem do jardim, o homem tornou-se pecador, e toda a geração que veio subsequente a Adão foi uma geração pecadora, trazendo essa marca do pecado sobre ela. E Deus não abandonou o ser humano. O que é lindo quando olhamos para a operosidade de Deus na salvação do homem é que Deus nunca abandonou o ser humano. É o ser humano que sempre vira as costas para Deus, é o ser humano que faz suas escolhas de se desviar do Senhor. Pelo contrário, Deus, da sua parte, ele fez a grande promessa ainda lá no Éden. No capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, a Bíblia diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, e a sua descendência e o seu descendente, este ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus está ali dizendo que haveria de vir um descendente da mulher que haveria de derrotar a antiga serpente. Quando o apóstolo João escreveu a sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 8, ele nos deixou esse legado a respeito da obra de Cristo. Assim diz a palavra de Deus: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Então nós temos um Salvador que venceu o pecado, e ele veio para destruir as obras do diabo, ele veio para destruir as ações de Satanás, quebrar as cadeias e os grilhões que prendiam os seres humanos debaixo desse jugo. Então, o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus, ele veio com esse propósito de nos arrancar das garras de Satanás, das garras do pecado, da escravidão pela qual o ser humano se tornou subjugado. Um texto, né, que apresenta esse aspecto messiânico de Cristo Jesus é o livro do profeta Isaías, o capítulo 53, né, nos mostra ali a obra vicária de Cristo Jesus, que ele veio para nos redimir. E cumpre-se isso, né, o profeta Isaías profetizou 700 anos antes de Cristo nascer. E no ano zero, né, da era cristã, nasceu o nosso Senhor Jesus. Então, há cerca de quase 2000 anos atrás, o Salvador veio ao mundo. Nasceu de uma virgem, nasceu na cidade de Belém. Seu nascimento, ele foi anunciado pelos anjos, foi predito. O Velho Testamento tem toda uma predição do Senhor. Os profetas anunciaram que o Salvador haveria de vir, que o Salvador, ele haveria de trazer essa salvação. O Messias traria para os homens a esperança de ser, né, restaurados, ser reintroduzidos à presença de Deus. E a promessa de Deus não era um profeta, não. Deus haveria de enviar o seu próprio Filho, o Salvador. E o próprio Deus, né, o Deus Filho, segunda pessoa da Trindade, que eu digo que é um dos pontos da Bíblia mais belo, mais lindo, quando nós falamos da encarnação do Verbo, do Deus que se tornou homem, do Deus que nos amou com tal profundidade, com tal intensidade, que veio viver entre os homens para salvá-los do seu pecado. Jesus, ele veio para viver a minha vida, para viver as consequências dos meus erros e morrer a minha morte de forma substitutiva para que eu pudesse desfrutar da vida dele e também desfrutar da ressurreição dele. Mas por isso tinha um preço a ser pago e ele, Jesus, assumiu esse preço e veio pagar aquilo que era meu, que era teu, que era nosso, que competia a cada um de nós,
para que nós pudéssemos ter direito de vida eterna. Mais uma pergunta. O João está perguntando aqui, pastor, depois de descer nas águas, queria saber se tem uma vida nova. Queria saber se posso fazer o que eu fazia antes de descer nas águas. Olha, a novidade de vida, João, que é operada através do Espírito Santo, que é o próximo tópico, né? O próximo tópico que a gente vai estar abordando agora, os 2 próximos tópicos, vai falar dessa novidade de vida. E daqui a pouco nós vamos entrar lá e vamos estar falando o que é que essa mudança, o que é que essa novidade de vida traz para nós. Mas só já adiantando, o homem sem Jesus, o homem sem essa união com Cristo, ele luta sozinho para vencer o pecado. A partir do momento que nós somos unidos a Cristo, é Cristo que vai viver através de nós. E é óbvio que todos os dias nós temos que escolher Deus. Escolher permanecer na presença de Deus. O Espírito Santo nos capacita a viver uma vida de vitória. O Espírito Santo nos capacita a caminhar com Cristo e fazer escolhas sábias. É por isso que o salmista, ele orava e pedia: Senhor, dai-me um coração sábio. Senhor, ponha nos meus olhos, né, um freio. Ponha anjos no porto dos meus olhos. Então, é tudo uma escolha que nós fazemos concernente àquilo que nós queremos estar vivendo. Mas eu já vou lhe responder através do próximo tópico aqui. Mas por enquanto ainda vamos olhar aqui a questão do Salvador. O que a Bíblia fala mais sobre o Salvador? O Senhor Jesus, ele veio ao mundo. Veio, nasceu como um homem, nasceu de uma virgem, como eu já disse, ele vivenciou totalmente o propósito do Pai, ele assumiu a responsabilidade de pagar o preço, de conduzir, pois os pecados dos homens foram lançados sobre ele. A Bíblia resume e diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Todavia, os judeus não reconheceram Jesus como Messias, não creram nele, rejeitaram, e por isso eles se desvirtuaram dessa esperança messiânica. Eles estavam na expectativa de ter um Messias que fosse reinar de forma física, com um reino de governo humano. Era essa expectativa que os judeus tinham. Porém, Jesus veio trazer um reino espiritual. Jesus ele veio para reinar no coração das pessoas. E por isso, infelizmente, os judeus o entregaram à morte. Jesus foi morto em uma cruz em Jerusalém. Ele fez ali o seu sacrifício por nós. Como cordeiro, ele foi levado ao matadouro. Quando João ele viu o Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, a Bíblia diz que João disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, por intermédio da morte do Senhor Jesus, nós temos a remissão dos nossos pecados, conforme diz Hebreus capítulo 9, versículo 22, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. É isso que diz Hebreus 9, 22. Então, com o derramamento do sangue de Jesus, nós passamos a ter a remissão do nosso pecado, recebemos o perdão, recebemos a purificação, porque nós recebemos da parte de Deus essa graça de sermos substituídos através de Cristo Jesus. Cristo nos substituiu naquela cruz. Mas ele não apenas morreu. Ele morreu, foi sepultado, todavia, no terceiro dia, ele ressurgiu e durante 40 dias ele se apresentou vivo, ressurreto, de maneira incontestável para garantir a mim e a você a vida eterna. Diga, pastora. A Nasta Leide está perguntando aqui. Queria saber o que é salvação pela graça. Nossa irmã Nasta Leide, veja bem. A salvação pela graça. Graça significa favor imerecido. A salvação pela graça é o contrário da salvação por meio das obras, porque nós não temos salvação por méritos, nem eu, nem você, nenhum de nós somos merecedores da salvação. Todos nós somos pecadores, e a Bíblia diz em Isaías capítulo 64 que todas as nossas justiças são como trapo de imundícia,
Tudo aquilo que produzimos, que nós produzimos da parte humana, ela é mal diante dos olhos de Deus. Mas Deus, no seu infinito amor, mediante, que graça é favor, mediante esse favor que nós não merecíamos, Ele nos outorgou a salvação. Ele estendeu as mãos quando nós estávamos caídos nos nossos delitos e pecados, em meio à imundícia da carne. Ele nos proporcionou a oportunidade de sermos arrancados desse lamaçal do pecado que nós nos encontramos. Por isso que a salvação é pela graça. Não é pelos meus esforços, não é por obras. A salvação é por intermédio de Cristo Jesus. Quando Cristo ele disse assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não há salvação por nenhum outro meio a não ser por intermédio de Cristo Jesus. Então, ser salvo pela graça é ser salvo pelo favor imerecido da parte de Deus. Mas não vamos estar falando aqui algumas outras coisas mais que poderão estar acrescentando, senão você pode, se não foi suficiente, perguntar novamente, a pastora vai estar passando aqui para mim. Então, voltando ao nosso estudo, o Senhor Jesus, ele morreu, ressuscitou, e a ressurreição dele trouxe para nós a garantia de vida eterna. Após ele ressuscitar e passar 40 dias sendo visto por várias testemunhas, ele retornou ao céu, que é a doutrina da ascensão de Jesus. Ele voltou para juntos dos céus, né? E lá ele foi recebido em glória e ele retornará. E é essa a nossa grande esperança, a volta do Senhor Jesus, para arrebatar o seu povo, para tirar a igreja da terra e cumpriremos de estar com o Senhor eternamente. Nós entraremos aqui no tópico 3 da página 4, a nova vida em Cristo Jesus. Uma pessoa, quando ela é convertida, ela vai desfrutar, né, de uma vida através do Espírito de Deus. Isso nos implica que o seu comportamento agora vai ser demonstrado pela retidão, pelo amor de Cristo, né? E a Bíblia tem aqui as orientações que nós precisamos nos pautar. Como é que vamos conduzir a vida cristã no meio do mundo? E nós vamos agora analisar algumas coisas, né, que estão no caminhar da vida do cristão. Primeiro ponto aqui são os conflitos que essa nova vida traz. O cristão, ele pode aguardar lutas e dificuldades nessa vida. Contraditório, pastor? Não. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, Jesus disse assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Infelizmente, o Evangelho da prosperidade, um evangelho fofo, um evangelho açucarado, tem falado para as pessoas que basta as pessoas virem até Jesus, que ela vai viver o mar de rosa, ela vai enriquecer, ela agora não vai ter mais problema, não vai ter mais crise, não vai ter dificuldade. Isso não é verdade. O Evangelho resolve o nosso problema espiritual. O Evangelho ele traz para nós salvação eterna, perdão do nosso pecado, reconciliação com Deus. Nós passamos a viver uma vida de paz com Deus. O Espírito Santo vem habitar em nós e nós somos transformados de glória em glória pela presença do Senhor. E não significa dizer que nós recebemos uma blindagem onde não enfrentaremos mais dificuldades. Pelo contrário, enfrentaremos a dificuldade. E você me perguntar, pastor, e qual é a diferença então a uma pessoa que recebeu Jesus e uma pessoa que não recebeu Jesus? A diferença está em como ela lida com o problema. Ela sabe que o problema e a dificuldade que ela está passando, primeiro que ela não está passando sozinha, ela tem a presença de Deus, ela tem a direção do Senhor para a vida dela. Segundo, ela sabe que tudo isso vai passar um dia e ela será galardoada quando Jesus voltar. E isso traz para ela uma motivação maior para enfrentar aquela dificuldade, para enfrentar aquela luta sem desistir. Então, ela está motivada pela presença do eterno Deus que vive nela. Então, nós sabemos que teremos dificuldade. O próprio Jesus nos disse isso. Há uma oposição por parte de um mundo ímpio. Nem todos os cristãos enfrentam, mas a grande maioria enfrenta uma oposição
por parte de amigos, é uma zombaria, existe aqueles que sofrem discriminação religiosa, eles passam a viver, às vezes, uma perseguição mais hostil, principalmente em países onde não se crê no Evangelho, onde tem um certo antagonismo ao cristianismo. Os cristãos, eles passam a ter uma perseguição mais hostil, mais firme, né? Muitos, até dentro da sua própria casa, o filho se converte, os pais agora passam a tratar ele mal. Ou os pais se convertem, os filhos passam a tratá-los mal. Né? Mas são coisas normais da vida. Enquanto nós estivermos na terra, estamos sujeitos a passar por esse tipo de coisa. O apóstolo Paulo, ele escreveu na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 3, Paulo, ele diz assim: sofre comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo, Timóteo. Então, nessa terra estamos sujeitos ao sofrimento, estamos sujeitos às oposições, mas isso não significa dizer que Deus não está conosco, não significa dizer que nós não estamos caminhando através da nossa salvação. E um outro ponto também aqui na nossa apostila é que nós temos um inimigo ferrenho. Temos um mundo físico, palpável, aqui minha Bíblia, meu notebook, aqui minha água, mas nós temos um mundo espiritual que não é visível com os olhos. E nesse mundo espiritual nós temos um inimigo chamado Satanás, que é o adversário, o diabo, né? o acusador, o nosso inimigo, que trabalha 24 horas por dia contra nós. É importante o cristão entender que Satanás, ele não é um mito, Satanás é uma realidade. Satanás, a Bíblia apresenta todo o ensino e a doutrina a respeito de Satanás. E uma vez que o cristão, a pessoa se converte, se torna cristão, se torna uma nova criatura em Cristo Jesus, ele está fazendo o quê? Ele está rompendo com o poder das trevas, está rompendo com o poder do inimigo, e isso quer dizer que ela não mais serve a Satanás, mas Satanás não desiste das pessoas. O inimigo não desiste do ser humano, e ele sempre vai lutar, batalhar para ter essa pessoa de volta, vai fazer de tudo para arrancar da presença de Deus, vai fazer de tudo para você desistir, mas você precisa estar firme. O apóstolo Pedro, ele escreveu na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 8, que sejamos sóbrios e vigilantes, porque o inimigo, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem ele possa tragar. Então, ele tem inúmeros artifícios maliciosos, ele tem uma astúcia muito grande para tentar derrotar os discípulos de Jesus e impedir a caminhada na vida cristã. A pastora sinalizou ali que tem mais uma pergunta. A Nastaleide está perguntando, ela tem uma dúvida. Sim. Nós podemos nascer de novo? Ela quer saber se nós podemos nascer de novo. Sim, o novo nascimento, né, ele faz parte do início da fé cristã. Né? É o tópico 5, nós vamos estudar isso na página 5 e vamos estar falando desse novo ser. Mas já adiantando para a nossa irmã, Jesus, ele disse no Evangelho de João, capítulo 3, ele diz assim, que se aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Mas é importante aqui agora eu frisar, veja bem, nascer de novo não significa renascer. Isso, porque dentro da linha do Espiritismo, o Espiritismo interpreta errado esse texto que Jesus disse. Jesus está falando nascer de novo, que é nascer da água e do Espírito. Não é renascer na terra. Não há reencarnação. A Bíblia não apresenta nenhum texto que nos fala que o homem vai reencarnar, que o homem vai renascer. Pelo contrário, na carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, diz assim: está ordenado a todos os homens morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, não há renascimento. O que há é o nascer de novo. Nós nascemos de maneira natural, através do nosso pai, da nossa mãe, e nós nascemos espiritualmente, sendo gerados pelo Espírito Santo. Eu vou ler um texto que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 13 e versículo 14. O evangelista João, ele nos fala também desse processo do nascimento. Olha o que diz a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 1, verso 13.
nascido não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, nós somos filhos gerados segundo a vontade de Deus através do Espírito Santo. Nós nos tornamos uma nova criatura. É por isso que a Bíblia fala que do novo nascimento, que a pessoa, quando ela nasce no reino de Deus, ela é um bebê na fé. Ela vai alimentar agora com leite espiritual, como diz lá Pedro, né? E ela vai ter o seu processo de crescimento, de desenvolvimento dessa nova vida em Cristo Jesus. Então, ela tem uma idade cronológica, que é a idade da pessoa fisicamente, e ela vai ter uma idade espiritual, que não é medido cronológico pelo tempo que ela tem de cristão, mas é pelo relacionamento que ela tem com Deus, mas tudo inicia através do novo nascimento, que ela se torna um bebê na fé e que vai crescer mediante a alimentação dela com a palavra de Deus, com a oração, com o louvor, com a comunhão, com a submissão às autoridades da igreja, com esse relacionamento que ela tem, né, com o Espírito Santo de Deus. Isso vai produzir nela o crescimento, desenvolvimento e que vai levá-la à maturidade espiritual. Mais alguma coisa? Ok. Então, Satanás, ele não desiste do ser humano. Ele está ali lutando, batalhando, para que o homem ele saia da presença de Deus e regresse ao caminho do pecado. Pedro, ele diz, né, que como a porca lavada que volta, né, para o lamaçal, ou como o cão que volta a beber do seu próprio vômito, assim também é aquele que abandona os caminhos do Senhor. Então entenda sempre, o inimigo, Satanás, vai sempre estar ali tentando a pessoa para fazer ela desistir. É interessante que uma pessoa, quando ela começa a novidade de vida com Cristo, o diabo sempre vai acusar, vai trazer coisas para que ela pare, para que ela não continue na sua sequência e caminhada de fé. Mas se a Bíblia diz assim lá na carta de Tiago, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se você resistir, você vai vencer, porque ele vai ter que fugir, porque ele é um derrotado. Nós somos mais do que vencedores por intermédio de Cristo Jesus. Agora tem uma questão. A nova vida também ela exige o quê? Uma luta. Para viver a nova vida de Cristo, o crente ele tem que saber que nós temos um alvo. E qual é o alvo? O alvo é Cristo. Na carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículos 1 e 2, o escritor aos Hebreus, ele nos deixou a recomendação dizendo, olha, portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Então, nós temos que ter um grande esforço, uma grande luta contra o pecado. Aqui diz que nós estamos rodeados de uma tão grande testemunha e nos deixa essa recomendação humana, deixamos todo o embaraço e o pecado. Tem que abandonar o pecado, tem que deixar o pecado. E embaraço são coisas que não é pecado, mas que nos atrapalham. Existem coisas que não são pecado, são lícitos. Como Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então eu preciso tirar os embaraços da minha vida que possam estar me atrapalhando na minha caminhada espiritual. Então é uma questão de uma escolha e para isso o cristão precisa estar unido a Cristo, estudando a palavra, tendo comunhão com Deus, para que ele não seja vencido, né, por essas coisas pela qual vai afastá-lo e tirá-lo da salvação. E para fechar essa parte 3, nem sempre os resultados eles vêm como o cristão gostaria que fosse. Então, sejamos honestos, precisamos reconhecer que a nova vida em Cristo tem aqueles momentos dos altos e baixos, tem aquele momento que o cristão está, né, lá em cima, está nas nuvens, está feliz, está alegre, tem muitas coisas acontecendo, mas tem aqueles momentos também
de fraquezas, de debilidade, de desapontamento, não conseguiu lograr êxito em certa ocasião, em certas situações, e com isso tem esse momento de alegria, de desgosto, mas isso são coisas normais que acontecem com todo aquele que está caminhando. Né? Vem uma questão da tentação, a tentação ela vem sobre o caminho do cristão e você precisa resistir, precisa dizer não, às vezes acaba sendo vencido pela tentação, mas aí é preciso ter arrependimento, regressar, retomar a presença de Deus, pedir perdão, né? E buscar sempre a santidade, a santificação, né? Buscar ajuda, né? Do pastor, buscar ajuda dos irmãos para se fortalecer na presença do nosso Deus. Quarto, os sinais da nova vida em Cristo. Essa nova vida, ela tem que ser uma vida diferente. Os primeiros cristãos, eles sempre demonstraram isso, que quando as pessoas olhavam para ele, diziam, não, esses aí estiveram com Jesus. Então, essa nova realidade que a pessoa passa a viver nesse encontro com Cristo é a sua experiência de vida cristã, que todos têm que viver. Entenda, a experiência de A não serve para B, a experiência de B não serve para C. Cada um de nós temos que viver a nossa própria experiência. Cada um de nós temos que buscar a Deus, ler a palavra, estudar, ter uma vida de oração, ter uma vida de busca do Senhor. Isso é algo que é insubstituível. Ninguém pode viver isso por você. É somente você mesmo que tem que estar procurando viver essa realidade de vida com Deus. O apóstolo Paulo, ele escreveu à igreja de Corinto, né, na sua segunda carta, no capítulo 5, versículo 17, diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. O João tinha perguntado, né, sobre essa questão da nova vida. Então, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então agora vai se viver uma novidade de vida. Não mais o velho homem, mas o novo homem formado por intermédio de Cristo Jesus. Então a pessoa ela passa a viver uma novidade de vida. Então são novos objetivos, são novos padrões, né? O nosso senso de valores, de paradigmas, a nossa moralidade ela torna diferente, porque agora nós iremos fazer aquilo conforme Deus determina, conforme a sua palavra nos orienta. Então essa nova natureza que é gerada pelo Espírito nos proporcionará uma novidade de vida. Agora, a glória de tudo isso é sabermos que Cristo agora habita em nós. É por intermédio do controle do Espírito Santo na nossa vida é que nós vamos estar vivendo essa obediência ao Senhor. Sozinho eu não posso, mas Cristo vivendo em mim, eu posso viver essa novidade de vida. Por quê? Porque agora é Cristo que governa, é Cristo que reina. Ele reina sobre a minha mente, Ele reina sobre as minhas emoções, Ele reina sobre as minhas decisões. Eu sujeito todas essas coisas ao domínio e governo de Cristo Jesus. É preciso ter o quê? Novas atitudes. Cada ação, comportamento daquele que está em Cristo vai ter que ser refletida pelo amor de Cristo Jesus. O amor genuíno, o amor verdadeiro, o amor pela qual é emanado do próprio Deus. A Bíblia diz, sede perfeito como perfeito é o vosso Pai Celestial. E essas mudanças, amados, implicam em nós uma transformação em absoluto. Nós, seres humanos, temos dificuldade de perdoar as pessoas. Sim. Mas Jesus ele diz em Mateus capítulo 5, versículo 44, que amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Nós, seres humanos, não somos capazes disso. Temos dificuldade de amar aqueles que estão perto de nós, imagina o inimigo. Mas Cristo nos capacita a viver um amor perdoador, um espírito que não é mais o espírito de vingança, mas o espírito de graça, de perdão, de misericórdia. Mas isso é a obra que o Espírito Santo vai operando em nós, vai arrancando a mágoa, o ressentimento, vai tirando de nós todo sentimento contrário àquilo que é a obra do Espírito Santo, o fruto do Espírito em nós. Não somos mais regidos pelas obras da carne, somos nós regidos
pela direção do Espírito Santo e pelo fruto do Espírito que opera em nossas vidas. E essa nova vida também ela é marcada o quê? Pelo novo relacionamento com Deus. Né? O relacionamento com Deus é algo que tem que vir como prioridade nessa novidade de vida. Quem assumiu o compromisso com Jesus é como um casamento, está casado com Cristo. A partir de agora estamos aliançados. Cristo nos amou, nos deu a vida eterna e agora nós vamos vivenciar esse novo estilo de vida através da pessoa de Cristo que está vivendo em nós. E fui salvo. E para que fui salvo? Salvo para vivenciar um novo relacionamento com Deus, viver em paz com Deus, por isso fui justificado. Mas também agora eu tenho uma preocupação de propagar essas boas novas para os perdidos, para aqueles que não conhecem o reino de Deus e levá-los a também ter a experiência que eu estou tendo. O novo crente em Cristo Jesus, ele tem a representatividade do reino de Deus na terra. Nós somos salvos para salvar outros. Por isso que Jesus disse que nós somos sal da terra e nós somos luz do mundo. Uma pessoa, ela não pode, né, a partir do momento que ela se converteu a Cristo, ela viver uma vida em que ninguém saiba dessa experiência. Pelo contrário, agora ela é uma luz, ela é um farol. Ela vai brilhar no meio das trevas. Cristo vai resplandecer através da vida dela. Então, é preciso que tenhamos nós, queridos, esse compromisso de vivenciar a novidade de vida. Amados, temos aqui, chegamos na página 5, já temos quase 1 hora. Eu vou fazer o seguinte, vamos aqui fecharmos então na página 6. Aqui, ó. Sim. O João tem uma pergunta aqui, só que eu não consegui entender bem. Pastor, Cristo pode pensar o meu pensamento que estou a pensar na hora? Ele quer dizer assim, tipo assim... Sim, Cristo conhece os pensamentos. Sim. Cristo conhece todos os nossos pensamentos, ele é onisciente, conhece tudo que pensamos, ele conhece, sem que haja nenhuma palavra nos nossos lábios, ele já conhece, né, aquilo que iremos falar. Sim, João, ele conhece sim. Então nós vamos aqui agora para a página 6, desenvolvimento do novo ser em Cristo. Como já tenho dito, né, essa novidade de vida ela traz, né, tem que nos levar ao crescimento, pois o nosso alvo é a maturidade. E tem que ser por intermédio do nosso encontro com Cristo. O encontro com Cristo ele é insubstituível. Eu costumo dizer que filho de peixe é peixinho. Filho de crente não é crentinho. Toda pessoa, mesmo nascida em um lar cristão, ela tem que ter a sua experiência pessoal com Cristo. Porque isso não é transmitido de pai para filho. Não é transmitido através de grau de parentesco. Não é transmitido por amizade. Tem que ser cada um vivenciar a sua experiência espiritual. Não é transmitido. Agora, é necessário que essa pessoa que agora está em Cristo, ela começa a desenvolver-se no crescimento. Pois é normal que uma criança ao nascer, né, ali, acabou de nascer, é um recém-nascido, ela tem um tamanho pequeno, ela tem uma limitação, mas com o passar dos dias, semanas e meses, essa criança já está fortalecida, essa criança, aquele sapatinho que ela calçava quando saiu do hospital já não calça mais. Aquelas roupinhas da primeira semana, depois de alguns meses já não dá para usar mais. Quando chegar o primeiro ano, as roupas que ela ganhou quando nasceu já não servem, porque ela cresceu. Assim também é a vida cristã. Nós nascemos de novo, mas temos que buscar o crescimento. Não podemos ser eternos bebês. Não podemos ficar com a vida travada, ficarmos ali como bebezinhos espirituais sem buscar o crescimento. Pedro, ele escreveu na sua carta, no capítulo 3, versículo 18, crescei na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. O cristão precisa estar caminhando em direção ao alvo, ele precisa estar focado que sem Jesus ele não consegue crescer. Discipulado. Discipulado ele é essencial porque desenvolve o nosso caráter. Eu preciso entender, Jesus é o nosso mestre. Eu tenho que aprender de Cristo. No Evangelho de Mateus, capítulo 11,
O versículo 28 Jesus diz assim: vinde a mim, todos vós estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas o verso 29 ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então é preciso aprender com Cristo. Ser discípulo de Jesus significa estar ligado a Ele no aprendizado de tudo quanto Ele viveu. A vida de Cristo é o meu referencial. A vida de Cristo é o nosso padrão. Devemos buscar obedecer a Ele em todas as coisas. Jesus disse que aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Então o discípulo ele precisa confiar no Senhor, precisa obedecer a sua palavra, ele precisa amar, ele precisa perdoar, ele precisa sofrer, servir. Então, a vida do discípulo é uma autêntica manifestação da pessoa de Jesus Cristo ao mundo. Agora, o discípulo também, ele tem que ter um encontro com o Espírito Santo. Pois o Espírito Santo é uma fonte inesgotável de poder, de vida, que vai nos proporcionar o nosso crescimento espiritual até que cheguemos à plenitude de Cristo Jesus. Porque o discípulo agora ele não pode mais viver na carne. Ele não pode viver agora apenas satisfazendo a si próprio. Não, ele vai viver segundo o Espírito de Deus. É por isso que Paulo, ele diz que agora nós vivemos como um homem espiritual, não mais como um homem carnal. Eu não posso mais vivenciar as obras da carne, conforme diz Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 21, que estão ali as obras da carne, são conhecidas, são a prostituição, a impureza, a mentira, a inveja, e vai lá toda uma lista de obras da carne, e que Paulo está dizendo, aquele que está em Cristo já não vive mais essas coisas, porque ele vai viver uma vida para agradar ao Senhor. E a presença do Espírito Santo em nós nos capacita a vivenciar essa novidade de vida e produzir em nós o crescimento necessário para chegarmos à estatura de Cristo Jesus, nosso Senhor. E o nosso alvo, para nós encerrarmos aqui, é chegarmos à semelhança de Cristo Jesus. Nós somos filhos de Deus, como eu disse no início, por intermédio da graça, nós recebemos a nossa filiação, recebemos o perdão do nosso pecado e passamos a viver uma novidade de vida, e conforme diz o texto que já citamos, quando Paulo ele diz que aquele que está em Cristo, nova criatura as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, a nova vida em Cristo nos proporciona o viver de novidade de vida através de Cristo Jesus. E finalizando, o apóstolo Paulo, ele diz em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, já estou crucificado com Cristo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Que Deus abençoe os irmãos. Estamos aqui chegando ao 6º ponto da nossa apostila. E amanhã, ou vou ver com a pastora, vamos estar orientando os irmãos, quando iremos continuar na página 7, onde haveremos de dar continuidade ao nosso estudo, E espero que os irmãos tenham aprendido, entendido. Qualquer dúvida a mais, nos envie, fale ali no grupo do WhatsApp, e aos irmãos do Facebook que quiserem receber a apostila, é só nos fazer o pedido, que a pastora com certeza estará encaminhando para que você também possa conhecer essas verdades que nós aqui procuramos estar ensinando para todos aqueles que estão se preparando para o batismo. São estudos sintetizados, simples, mas o suficiente para a pessoa entender o necessário para estar na presença do nosso Deus. Deus abençoe os irmãos. Nós vamos orar agora, agradecendo a Deus pela vida dos irmãos, daqueles que participaram conosco dessa live. Deus abençoe a tua vida, Deus te sustente na presença do eterno Deus. Pai eterno, eu quero te agradecer pela vida dos irmãos, ó Deus, que estão se preparando para o batismo, firma eles em ti. Eu repreendo toda a ação do inimigo, do adversário, Deus, que tenta arrancá-los da tua presença, que tenta trazer, Senhor, dúvidas, ó Pai, que questiona a operosidade da tua salvação na vida deles. Espírito Santo, venha produzir a mudança necessária, transformando-os, ó Deus, para que eles vivam uma plenitude de novidade de vida.
Assim, Deus, eu profetizo a tua bênção. Deus, que essa pandemia, essas coisas que têm assolado o mundo, Deus, venha chegar ao fim, para que possamos estar marcando e realizando o batismo dos nossos irmãos. Assim, Deus, eu oro e peço a tua graça, Deus, sobre cada lar, sobre cada família. Aqueles também, Deus, que assistiram essa live, ou haverão de assistir, Senhor, quando estiver postado no Facebook. Ó Deus, abençoa essas vidas, abençoa essas pessoas, que elas se enriqueçam, Deus, em Ti, pela novidade de vida que o Senhor opera em nós, que aqueles que ainda não tiveram encontro contigo, Senhor, possa ter, ó Deus, o desejo da salvação, ter um encontro com o nosso Salvador e experimentar uma plenitude de novidade de vida. Assim nós oramos, te agradecemos por esse tempo, por esse momento, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, despeça em paz cada um dos lares, cada uma das famílias, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde, fique na paz do Senhor, que Deus abençoe e haveremos de estar marcando o nosso próximo dia de estudo bíblico para os discipulados, preparação para o batismo. Fique na paz de Cristo, em nome do Senhor Jesus. Amém.